Chat, temos agora mais o pior canal do YouTube. Então é uma coisa que uma semana é um pior, aí 2 dias depois já é outro pior, e depois outro pior. Então tá tendo uma grande competição aqui de quem vai ser o pior canal do YouTube. E pelo que parece agora é o Robin Hood. Aí não, cara, vamos reagir a esse vídeo aqui do Max, que a gente já reagiu. O canal dele tá aqui na descrição, o vídeo tá na descrição. Vão lá, sigam o Divo maravilhoso que já fez o vídeo sobre a Emily Vick. Agora temos mais um problema. E gente, parece que os problemas não param. As pessoas estão cada vez piores e tentando fazer conteúdo mais apelativo e tudo mais. Vamos ver o que tá acontecendo agora com Robin Hood. Porque pra mim, Robin Hood roubava dos ricos pra dar pros pobres. Agora parece que ele tá fazendo conteúdo pra traumatizar a criança. De vez em quando eu fico me perguntando o quão longe as pessoas vão pra poder farmar em cima de crianças. Tá, eu digo isso porque, além do Problems, que é um ponto lá... O Bruno é muito divo, né? Então, teve a treta do Problems. Basicamente, ele tem um canal infantil e ele começou a trazer muitos conteúdos de terror e coisas que poderiam assustar as crianças, mesmo falando que o conteúdo deles era livre pra todos os públicos. Pelo que eu entendi, o problema do Robin Hood vai pelo mesmo caminho, então a gente discute a problemática quando a gente falar do Robin Hood, mas vamos lá. Levantar um puta ponto em questão que tava lá fazendo uns conteúdo bem paia pro público infantil dele. Ele depois de um tempo começou a entender que o cancelamento que ele estava sofrendo, o hate que ele estava passando de utilizar de conteúdo de terror, que é uma parada completamente adulta, em um canal infantil, não era muito boa. E ele começou a utilizar títulos como esse, colocando ali mais 10, The Boiled One, tá ligado? Ele começou a colocar umas paradas desse tipo, com uma classificação indicativa. Então, eu já acho que isso é meio problemático. Minimamente, ele tá reconhecendo que existe um problema ali. Só que é a mesma coisa, supostamente, tá? Uma analogia meio ruim, mas é a mesma discussão que as pessoas falam. Não, mas eu tô divulgando a aposta esportiva, mas tem o tigrinho lá. Querendo ou não, o canal dele é pra criança. Quando a criança se inscreve no canal dele, é pra ver um tipo de conteúdo. Se você traz um conteúdo muito diferente, querendo ou não, aquele conteúdo vai continuar sendo entregue pra criança. Por mais que tenha o mais 10 aqui, você acha que a criança vai ligar? Isso aqui é o que vai chamar a atenção da criança. É uma coisa colorida, é uma coisa cheia de desenho. Pô, tá em desenho, sabe? Tipo assim, isso aqui não é um conteúdo mais 10. Isso aqui é um conteúdo infantil, mesmo tendo mais 10. É que assim, é que você tem que entender o seu público. Se o seu público, ele não é um público todo mundo mais 10, é um pouco problemático você fazer esse tipo de conteúdo. Minimamente ele tá tentando fazer alguma coisa, só que eu não acho que isso resolve totalmente. Até porque criança é curiosa, chat. Você acha que a criança vai ler aqui mais 10? Tem criança que assiste isso e que não sabe nem ler direito. Então assim, melhora um pouco, mas não acho que resolve o problema. Tá ligado? Ele começou a colocar umas paradas desse tipo, com uma classificação indicativa. Só que algumas pessoas acabam não aprendendo com os erros alheios. E eu fico pensando no seguinte, daquela frase que, não sei se vocês conhecem: burro é aquele que aprende com seus erros, inteligente é aquele que aprende com os erros dos outros. Essa frase existe? É o caso do Robin Hood Gamer, que literalmente tá fazendo a mesma merda que o Problems estava fazendo na época. E olha só, né? O conteúdo do mesmo nicho que o Problems não aprendeu quão perigoso é esse tipo de conteúdo e o quão prejudicial esse tipo de conteúdo para as crianças, e também não aprendeu que é paia de fazer esse tipo de conteúdo. Nossa, mas o dele é muito, né? É que eu não acompanhei a treta do Problems. Mas nossa, quando ele tá passando aqui, ó... época. E olha só, né? O conteúdo do... Irritador. Um aqui já. Entrei na casa assombrada com fantasma. Monstro no meu mundo. Capturar o Shin Sonic. Mesmo nicho que o... Mímico está de volta. Novo moradão fantasma. Gente, é muito. Boiled One. Problems não Nossa, aprendeu com... Encontrei... É o grande... Gente, é que parece que o conteúdo dele é só disso... Mas parece um conteúdo Minecraft voltado... Outro aqui, ó. Mímico no hardcore. Gente, meu Deus. Perigoso é esse tipo de conteúdo e o quão prejudicial... Ó, outro aqui, ó. O negócio do Sonic versus Demogorgon. Gente, é que, além de tudo, tá tendo um exagero também. Ele tá virando o conteúdo dele Siren Head só pra isso. Esse tipo de conteúdo pras crianças. Mais aqui, outro aqui. E também... Outro aqui. E não aprendeu que é paia de fazer esse tipo de conteúdo. Mas é porque Stranger Things nem é pra criança. O Demogorgon é um assunto mais adulto, gente. Stranger Things, se eu não me engano, a classificação indicativa é 14 anos. Pra te contextualizar, o Problems estava passando por um certo cancelamento por conta de estar utilizando de temas de jogos de terror que são totalmente adultos, principalmente o caso de The Boiled One. É que assim, eu não acho que ele tava passando por um cancelamento.
Eu só acho que as pessoas estavam tentando alertar sobre o problema. As pessoas só estavam tentando chegar e falar, cara, tem um problema no seu conteúdo que isso tá prejudicando as crianças. Eu acho que primeiro começou com as próprias crianças nos comentários falando, cara, não tá legal, pô, o meu primo viu e ficou mal, não foi uma coisa que funcionou. E depois, como isso não funcionou, eu acho que alguns youtubers começaram a falar disso, pra poder dar voz. Porque realmente, às vezes, você tenta resolver com o youtuber, tenta falar, tenta comentar e não adianta. E aí precisam de outras pessoas falando pra dar voz ao problema, pra talvez a pessoa entender a problemática do que ela tá fazendo, sabe? Uma creepypasta, se eu não me engano, um RG, não lembro exatamente a origem do The Bollywood One, mas seria algo a envolver com o anticristo. É uma coisa de terror, Umas paradas, tipo, extremamente pesadíssima. E ele tava meio que infantilizando pra poder ganhar views em cima de crianças. Porque, pra quem não sabe, o público infantil é muito fervoroso quando se trata de terror. Ele é um público muito... Olha só, terror, terror, terror. É muito nesse pique. Ele tava fazendo vídeo. É porque existe uma coisa muito com a criança, de quando você fala assim, você não pode ver isso não é pra você... Aí que a criança quer ver mais ainda, sabe? Então talvez, se for pra coisa de criança, se coloca mais 10, aí que a criança vai querer assistir. Só que aí depois ela vai se traumatizar, porque ela vai achar que é uma coisa ali, nossa, eu estou sendo muito diferentona de assistir isso. Só que isso é ruim pra ela. E eu acho que as crianças, elas não entendem dessa importância de existir na infância. Cara, você tem que acompanhar as coisas pra sua idade, porque você não tem que pular nenhuma etapa, porque isso vai fazer mal pra você. Quando eu postei um vídeo da Emily Vick, eu falei, cara, pessoas menores de 13 anos devem estar no YouTube Kids. Teve um monte de gente, algumas pessoas que comentaram assim, ai, eu tenho 10 anos, eu tenho 11 anos, eu tenho 12 anos e Deus me livre de usar o YouTube Kids. Gente, é o melhor pra você, sabe? Você deveria entender que isso é o melhor pra você, porque senão você vai acabar recebendo conteúdo que você não deveria receber. A infância... ela é feita para ter etapas, para as coisas serem feitas no tempo correto. E ultrapassar esse tempo, fazer coisas de uma forma errada, cronologicamente, ali, de acordo com a sua idade, pode prejudicar, sim, o seu crescimento, o seu aprendizado. Pode ter coisa que vai te traumatizar. E não é só essa questão de, ai, você traumatizou uma criança. Uma criança que escuta isso, a criança, ela tem mania de falar pras outras pessoas. Ela tem mania de compartilhar coisas, principalmente coisas muito bizarras. Então imagina que você tem um filho, e aí o seu filho, ele começa a ver coisas muito bizarras. Vamos supor, você tem uma criança, a sua criança viu um negócio bizarro nesse canal do YouTube. Ela vai querer mostrar isso pros amiguinhos. E os amiguinhos vão começar a ver, tipo assim, nossa, essa criança tá vendo coisas muito avançadas pra idade dela. Essa criança tá vendo coisas que ela não deveria ver. E aí, por exemplo, o seu filho contou pro amigo dele, esse amigo dele vai contar pra mãe. Então o que a mãe vai falar? Cara, eu não quero o meu filho perto dessa criança. E o seu filho vai começar a ficar excluído porque os outros pais vão achar que ele tá sendo muito precoce para a idade dele e que ele tá ensinando pros amiguinhos coisas que os amiguinhos não deveriam saber. Então é problemático em várias instâncias. Se você começa a falar coisas de The Bollywood One pros seus amigos, você que é muito novo, tá? E aí eu tô falando aqui com as pessoas que são muito novas que podem chegar nesse vídeo. Se você começa a falar coisas e dar acesso às pessoas que estão à sua volta a coisas que elas não deveriam ter acesso, além de tudo, os pais dessas pessoas vão achar meio problemático a amizade dos outros amigos com você. Então você deveria estar fazendo e consumindo coisas de acordo com a sua idade, porque isso é o melhor pra você e isso é até saudável para as pessoas que te cercam. Porque assim, você não deveria estar falando palavrão, você não deveria estar vendo coisas muito adultas, isso pode prejudicar o seu crescimento, pode prejudicar o seu desenvolvimento e pode prejudicar até a relação que você tem com outras pessoas. Você precisa gostar de consumir coisas mais infantis porque é o que é feito para sua idade, é o que outras pessoas da sua idade estão consumindo. Porque se você quiser ficar consumindo essas coisas bizarras, quando você for na casa de um amiguinho seu ver filme, quando você tiver um filme da escola, você não vai achar graça, porque você tá adultizando tanto o seu aprendizado que o que é pra sua idade não vai te gerar interesse. E aí se você tá adultizando agora, e depois você vai adultizar mais, depois você vai adultizar mais, você vai ter uma mentalidade que pra você é mais adulta, só que vai acabar tirando toda a graça do que deveria ser legal pra você, do que deveria ser pra sua idade, do que você deveria estar aproveitando, sabe? E aí quando você chegar, sei lá, com seus 20, 30 anos, você vai falar, putz,
eu perdi uma parte tão legal da minha infância que eu poderia ter tido. Eu perdi oportunidade de conviver com meus colegas, de conversar com meus colegas, de compartilhar coisas legais com eles, porque eu tava querendo ser muito adulto. Aproveitem cada momento da vida de vocês. Isso é muito importante pro desenvolvimento de vocês como pessoas, sabe? E é muito triste youtubers e outras pessoas estarem influenciando essa adultização, esse pulo de etapa das pessoas. As crianças deveriam estar vendo coisa de Minecraft bobinho. Ah, bababá, não sei o que de Minecraft, que não sei o que. Porque é isso que a mentalidade delas é capaz de absorver. A mentalidade de uma criança não é capaz de absorver uma creepypasta, uma coisa bizarra. Isso vai gerar trauma na criança, por mais que ela não perceba agora. No futuro, isso gera trauma sim. E aí, quando eu postei o vídeo da Emily Vick, teve inclusive gente que tava comentando: pô, mas no YouTube Kids também tem isso. Gente, denuncia. Denuncia. Se é um conteúdo infantil, ele não pode ter coisas que vão prejudicar o desenvolvimento dessa criança. E o desenvolvimento de uma criança, ele passa por etapas. Primeiro ela vai aprender algumas coisas, depois ela vai aprender outras, depois ela vai aprender outras, e é o melhor para a criança. É melhor que seja feito isso. A classificação indicativa não é uma bobeira, é porque é para preservar também a inocência da criança em certos pontos. A criança, ela precisa sim ter a inocência preservada, porque isso é muito importante para a formação dela como pessoa e para a formação dela como indivíduo em sociedade. Se você começa a ter muita maldade, cara, até como sociedade, com as outras pessoas que te cercam, isso vai ser problemático para você, entendeu? Então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa expor tudo isso que tá acontecendo. Vídeos como esses aí, que você pode estar vendo, que ele infantilizava com mods, essas paradas assim. No caso do Robin Hood, ele tá fazendo a mesma merda atualmente e literalmente, tipo assim, não entendeu nada, não entendeu porra nenhuma. Que no caso é que nem essa thumb que você tá vendo aí, ó. Adicionamos o irritador no mundo hardcore do Minecraft. É literalmente uma thumb que tá o SCP ali, beleza, que eu não sei ao certo se no vídeo ele menciona o SCP, mas é um personagem de uma creepypasta, né, que não é muito infantil a se pontuar. Vamos desafiar o irritador no modo hardcore. Esse é um monstro assustador que vive nas cavernas escuras e sai durante a noite em busca de seres humanos para se alimentar. É no modo hardcore, então se um de nós morrer, o outro continua sozinho. O irritador é o maior monstro que eu já vi. Ele é muito rápido e ele consegue escalar blocos. Beleza, você pode estar pensando que... Cara, é uma parada muito simples, muito tranquila, é só Minecraft. É que assim, eu não veria problema se ele falasse assim: ai, tem um monstro no meu mundo de Minecraft. E pegasse e criasse um monstro, criasse uma coisa ali que não fosse tão assustadora, que fosse meio desenho e tudo mais, e colocasse pra ter uma lore, pra ter uma história. O problema, o meu grande problema aqui, é você usar referências a creepypastas, a coisas que existem. Por quê? Gente, criança é curioso. A criança vai falar assim: pô, o que é o irritador? E ela vai jogar no Google. Vamos colocar The Boiled One. Quando ela joga isso no Google, mano, por mais que ele não use imagens muito bizarras, olha isso daqui. Isso é muito forte pra uma criança ver. Cara, se ele colocar o fenômeno do fervido, tipo assim, ele vai encontrar de forma muito fácil coisas bizarras sobre essa animação, sabe? Sobre esse negócio. E a criança, ela não vai parar nisso. Ela não vai deixar aqui, ah, não, tudo bem, isso aqui basta pra mim. A criança, ela vai querer se aprofundar cada vez mais porque a criança é curiosa. Então, você entende que você desperta na criança uma curiosidade pra algo que ela não saberia e que essa curiosidade pode levar ela a um lugar muito perigoso até, a um lugar que ela vai descobrir coisas que uma criança não deveria estar descobrindo. Então, é perigoso sim. Deve existir uma responsabilidade com o que você vai apresentar pro seu público. Cara, você quer criar uma história de terror? Tudo bem, faz um personagem, mas para de tirar isso de coisas que existem, de coisas que a criança pode pesquisar. Cria um monstro do seu jogo, sabe? Não tão assustador, uma coisa ali de, ah, ele anda atrás de mim, ele me persegue, mas de uma forma infantil, porque você sabe o público que tem. E pô, se a gente vem aqui pro início do vídeo, a forma como ele se comunica, ó. Vamos desafiar o irritador no modo hardcore. Esse é um monstro assustador que vive nas cavernas escuras. Tipo assim, a forma que ele se comunica, ele não está se comunicando com um adulto. Vocês veem a forma que eu comunico com vocês, que a gente conversa aqui,
é uma forma totalmente diferente. Vamos não sei o quê. Isso é uma forma de se comunicar com pessoas mais novas. Então, assim, é uma forma infantil. Não dá pra dizer que não é um público infantil, até pela forma como ele se comunica, pelas thumbs que ele faz. Thumb desenhada, que não sei o quê. Pô, olha a diferença. Por exemplo, o próprio canal do Terrorizando. O Terrorizando faz um conteúdo de terror, só que as thumbs dele já são um conteúdo muito mais adulto, uma visão muito mais adulta, porque ele se comunica com pessoas mais velhas. Canais de Minecraft que fazem esse negócio de desenho, que não sei o quê, e essa forma de comunicação é uma comunicação com pessoas muito mais novas. Por exemplo, até as teorias que o Bruno faz no canal dele. Pô, são teorias que uma criança não teria capacidade de acompanhar. É uma coisa muito mais complexa, uma coisa muito mais inteligente. O Bruno é uma pessoa muito mais inteligente. Então você percebe essa diferença. O meu canal nem se fala. O meu canal, primeira coisa, é um viado. Então criança já tem essa questão. Mas a principal questão até pô, tem Matheus sem camisa na thumb, sabe? Tem uns jogos que eu trago que são muito bizarros. Pô, eu trago o jogo com meu marido de relacionamento. Então também é um público mais velho. Então a gente precisa conhecer o nosso público. E a gente faz isso primeiro, a forma que a gente se comunica, a forma que a gente cria thumbs e também a gente lê os comentários. Pô, provavelmente se ele ler os comentários dele, ele vai entender qual é o público dele. Sai durante a noite em busca de seres humanos pra se alimentar. É no modo hardcore. Então se um de nós morrer, o outro continua sozinho. O Irritador é o maior monstro que eu já vi. Ele é muito rápido e ele consegue escalar blocos. Beleza, você pode estar pensando que... Cara, é uma parada muito simples, muito tranquila, é só Minecraft, o cara só pegou ali a model de um personagem de terror e tá utilizando. Mas a parada é que o buraco não é só aí, entende? A parada é que você, quando você começa a utilizar desse tipo de conteúdo sabendo que teu público é infantil e não coloca nem ao menos uma classificação indicativa nem no título, lembra? É que eu não acho que classificação indicativa adianta também, tá, chat? Eu não acho. É que eu acho que você quer focar no público infantil, cara, é que assim, esse pessoal tem muita grana, mano. Esse pessoal tem muito dinheiro. Dá muita view. 1,9 milhões de visualizações, chat. Pô, se a gente considerar o RPM, cara, tem, sei lá, 10 mil reais aqui nesse vídeo. Será que ele não consegue pagar alguém pra fazer um mod de uma coisa de terror que não seja tão assustadora, que não precise usar o The Boiled One ou o Vita Carnes, ou alguma coisa que a criança possa chegar em assuntos bizarros, em conteúdos problemáticos, em conteúdos que vão assustar? Durante o vídeo ali, que nem o Problems faz, as pessoas, no caso crianças, vão atrás do conteúdo em questão, vão atrás de pesquisar a creepypasta em questão pra poder saber mais a fundo. E eu digo isso porque eu fui um tipo de criança que realmente pesquisava esse tipo de coisa, era uma criança que tava totalmente dentro do mundo de terror, porque eu gostava pra caralho do Soulzones, Five Nights at Freddy's, desde que eu não era criança, né, eu já era adolescente, uns 13, 14 anos. Mas, por exemplo, Five Nights at Freddy's, se você pesquisar, não vai ter uma creepypasta por trás. Não vai ter, tipo assim, primeiro, Five Nights at Freddy's já é mais adulto. E ele tem todos os personagens dele. Por mais que seja um mascote horror, que também já é mais adulto e tudo mais, não tem uma questão de, você vai sair disso e você pode encontrar teorias bizarras que não sei o quê, e vai ver fotos pesadas e tudo mais, sabe? Mas também, primeiro, Five Nights at Freddy's também não é pra criança, tá? Mas mesmo assim, era essa minha ideia, sabe? Você criar o seu próprio personagem. E seria uma coisa até positiva pra esses canais, porque se eles criam o próprio personagem, mano, depois eles podem vender isso, eles podem criar produto com isso, eles podem usar esse mod pra outras coisas. Pra eles também seria mais interessante, entendeu? Só que, sei lá, não sei por que não tem essa ideia. Mas nesse caso, é paia porque esse público que ele atinge é um público até mais novo que isso. E a questão é que o conteúdo dele não se resume apenas a esse vídeo. Ele se resume também em uma cacetada de outros vídeos, que nem o que você tá vendo aí, que é prisão 100% segura para capturar o Shin Sonic do Minecraft, que no caso seria um .exe ou uma creepypasta do Sonic, que eu queria entender por que as pessoas têm tanta tara em fazer vídeos de terror do Sonic, sinceramente. O Shin Sonic está na vila! Esse é o monstro que... E assim, e o pior é que se você olha assim, parece uma coisa meio infantil também, sabe? Eu acho que esse também é um problema. Porque a criança olha e fala, ai, que fofinho. E aí do nada vai tomar um susto, vai ver uma coisa e vai ter coisas bizarras relacionadas a isso, sabe? Esse é o monstro que evolui... Gigi falou, The Boiled One fez eu ter pesadelos de tão desconfortáveis. E a Gigi já é uma mulher adulta, sabe? Então, cara, você
tá colocando a criança exposta a uma coisa que pode fazer mal no desenvolvimento dela, sabe? Exatamente, eu também acho problemático misturar terror com coisa de criança, sabe? E fica cada vez mais forte. Dizem que na sua última versão ele fica invencível. Como é impossível de matar o Shinsonic na sua fase final, eu tenho que fazer uma prisão 100% segura para esse monstro. Na sua última evolução, o Shinsonic consegue quebrar blocos. Então, para construir a prisão, eu tenho que usar blocos inquebráveis. É que assim, gente, não tem como dizer que essa forma que ele tá se comunicando não é infantil, sabe? Não tem como. Like no vídeo e se inscreve no canal, senão a sua vila vai ser atacada pelo Shinsonic. Senão, tá vendo? É uma comunicação infantil, mano. E aí a pessoa fala, não sei quem que é, não tem como você alegar algo que não seja que o seu público é extremamente infantil. E aí, se você entende que seu público é infantil, por que você tá apresentando pra ele coisas que não deveriam ser de acesso pra criança, sabe? Enfim, deu pra ver que é um conteúdo totalmente infantilizado, que realmente é infantil, atrai o público infantil, a apresentação dele, até no final ali. Tipo, se inscreve aí no canal, dá um like, porque senão sua vila vai ser atacada pelo Shinsonic. Lice falou, vídeo de terror pra criança sempre existiu, mas pior é que... Então, é que eu acho que existe isso. Teve o escândalo da Elsa Gate há pouco tempo atrás, que pessoas faziam conteúdo voltado pra criança. Só que, o que eu acho? Antigamente, tinham alguns canais que faziam já o vídeo de terror que a pessoa sabia que era terror pra criança. Então, às vezes, quando o pai acessava o canal, ele já percebia, cara, esse canal aqui não é um canal que eu quero que o meu filho assista. Mas o meu grande problema com esses canais é que eles têm conteúdos que são infantis, que são realmente muito infantis, que são voltados pra esse público. Então, quando o pai vai analisar quais canais o filho deveria ou não assistir, o pai fala, pô, esse canal aqui não tem problema nenhum, então deixa o meu filho assistir. E aí, de repente, aparece uma coisa de terror. Então o pai não estava esperando. Eu acho, sim, deixando bem claro, que existe uma responsabilidade dos pais, porque criança não deve estar no YouTube normal. Não deve. Ah, Lucas, eu tenho 11 anos, mas eu sou muito maduro. Você não deve. Não deve, não é pra você. Porque por mais que você se ache maduro, existe toda uma questão ali sobre o que vai ser apresentado pra você, a forma que isso vai ser apresentado, e tudo tem a sua idade de acontecer. As coisas precisam acontecer no tempo certo para que a sua infância seja respeitada e você consiga se desenvolver como pessoa, como cidadão. Então, criança não deve estar no YouTube normal. Eu acho que tem muitos pais que nem sabem disso. Então, que a gente avise para as pessoas, que a gente fale cada vez mais disso e que cada vez mais pessoas saibam da existência do YouTube para adultos e do YouTube Kids. Então, se você tem um filho que não tem 13 anos, não deixe ele usar o YouTube normal. Sei que vai ter gente me xingando aqui, porque provavelmente a pessoa tem menos de 13 anos, tá aqui no YouTube, mas você não deveria estar aqui e é pro seu bem. Você acha que a gente tá fazendo isso porque a gente quer te sacanear, porque a gente odeia? Não, é pro seu bem. E hoje você não entende disso porque você não tem maturidade suficiente para entender a problemática que existe atrás disso. Mas existe sim. E se você respeitar isso, se você respeitar o tempo das coisas, cara, no futuro você vai me agradecer. Então pode ficar com raiva de mim agora, mas eu prefiro que você fique com raiva e tenha uma infância, um crescimento saudável, de acordo com as coisas da sua idade, e aí depois no futuro, você, daqui a, sei lá, 10 anos, você vai voltar aqui no canal e vai falar, pô, Lucas, maneiro o que você fez, sabe? Eu acho que é esse o meu papel como criador também. A gente precisa ter responsabilidade com a comunidade que existe no YouTube. Que o YouTube, pra mim, é a única plataforma que cria comunidade. Então, a gente precisa sim pensar na melhor forma da plataforma crescer como uma comunidade completamente saudável, sabe? Eu acho que a gente precisa garantir que isso aconteça e se você tem menos de 13 anos, você precisa estar no YouTube Kids. E aí, tem problemas no YouTube Kids. YouTube Kids tem coisas bizarras. Denunciem. Se no YouTube Kids tem coisas para maiores de 13 anos, ele não deveria estar lá e você precisa denunciar, porque também é um pouco a nossa parte fazer a gente avisar coisas que estão em desacordo com a idade do que está acontecendo ali. Dito isso, tem a responsabilidade do pai, mas também existe a responsabilidade nossa como criador. Eu já acho que é muito problemático, e é uma coisa que eu falo isso aqui sempre que possível, você não deveria criar conteúdo para criança no YouTube normal. Eu sei que existe uma questão de monetização. A monetização do YouTube normal, sem ser o YouTube Kids, é muito maior. Só que, cara, você tá criando conteúdo pra criança, essa criança não deveria estar aqui.
E se não existe conteúdo infantil no YouTube normal, a criança não estaria aqui, ela estaria no YouTube Kids. Então também faz parte da conscientização do criador aonde ele tá colocando seu conteúdo. Mas claro, vai ter gente, prefiro ganhar dinheiro, não tô ligando muito pra isso, e aí vai colocar o conteúdo onde quiser. Então, pra mim também existe essa problemática. Eu acho que se depender do criador, nada vai acontecer, então eu coloco um terceiro problema aqui, que é a plataforma. Se é um conteúdo infantil, se é um conteúdo desse tipo, talvez não seria melhor a plataforma pegar todo esse conteúdo e migrar pro YouTube Kids e falar, pô, pessoa tal, Emily Vick, Problems, Robin Hood, o seu conteúdo, ele é um conteúdo mais em acordo pra estar no YouTube Kids. Então acho que a gente vai mover esse conteúdo pra lá e aí a gente vai adequar o que você tá criando com o público que você quer buscar, sabe? E se o público que você quer buscar é um público mais adulto, talvez não deveria estar falando dessa forma na plataforma. Talvez a forma que você se comunica, a forma que você cria thumb, a forma que você faz os seus títulos, talvez não deveria ser tão infantilizada, entendeu? Então também tem todo esse problema que eu acho que também cabe um pouco à plataforma de tentar melhorar esse ambiente. Sonic. É realmente um conteúdo pra crianças, tá ligado? Porque eu acredito que um público que assiste o Robin Hood, tanto ele, tanto o Problems, é um público mais novo. E você pode dizer... Não, mas eles não estão no YouTube Kids, da mesma maneira que a Emily Vick não está. Mas você já pensou a seguinte questão, de que nem toda família utiliza o YouTube Kids e que literalmente só coloca ali o conteúdo infantil, vê que é Minecraft e coloca pro filho assistir? Beleza, eu não tô tirando aqui o peso da responsabilidade dos pais de estar ali em cima assistindo e filtrando o que os filhos devem assistir. Mas quando o pai e a mãe vê a questão do Minecraft, ela pensa, Deve ser tranquilo, não tem nada. Então, mas por isso que eu acho, é que assim, o ponto dele vai um pouco contra o meu, eu entendo o ponto dele, mas eu acho que os pais não deveriam ter tanta facilidade de encontrar esse conteúdo no YouTube normal. Os pais também deveriam entender que, por exemplo, quando o pai pesquisa Minecraft, o próprio YouTube, por que ele não coloca uma tag lá? Pô, você está procurando conteúdo pro seu filho? Será que não é melhor ele instalar o YouTube Kids? Eu acho que o próprio YouTube deveria ter outras maneiras também de apresentar o YouTube Kids pros pais. Pô, sabia que conteúdo infantil é melhor você assistir aqui? Se a criança tá assistindo, sei lá, 2, 3 vídeos de Minecraft, será que não é o momento de você falar pro pai ou falar pra criança na hora mesmo que ela estiver pesquisando ali que existe essa possibilidade? Eu acho que isso deveria estar de uma forma mais clara pros pais. Eu acho que precisa ter essa comunicação, porque muitas vezes o pai não sabe, sabe? Não, os pais realmente não sabem. Então acho que a gente precisa conseguir chegar até os pais. E eu não sei, tá? Eu acho que talvez fazendo isso eu possa chegar um pouco, mas eu acho que também cabe a todo mundo que tá aqui, a todas as pessoas que estão no chat, conversarem com seus familiares, conversarem com seus tios, com seus primos, com seus parentes e falar, pô, existe um YouTube Kids, será que não é melhor? Porque muitos pais talvez nem saibam da existência dessa plataforma, sabe? E aí a gente tem... É difícil, é complicado, é uma coisa que realmente eu não sei a solução, mas eu tenho... Eu posso colocar aqui, talvez, algumas sugestões, sabe? Demais. E também isso não tira o peso das costas do criador. Que Tem aviso que tem YouTube Kids nos vídeos mais infantis? Eu não sabia que tinha. Tem esse aviso? Pô, se tem esse aviso, legal. É que eu nunca vi esse aviso, tá? Mas se tem esse aviso, que bom, tá? Sabe que o público dele é infantil e ele continuou fazendo essa porra, tá ligado? Continuou fazendo de uma maneira meio que livre de classificação, entendeu? Mesmo caso de um cara que tem um conteúdo infantil e vai lá e divulga uma casa de aposta. Então, divulgar a casa de aposta é pior ainda. Deixa eu ver aqui, é porque vocês estão falando que quando é vídeo infantil tem aviso que existe o YouTube Kids, tá? Deixa eu botar aqui, Minecraft, deixa eu pegar, sei lá, Minecraft Problems. Pra mim aqui, não está aparecendo nada de YouTube Kids. Não apareceu o aviso de que, você poderia assistir no YouTube Kids, não. Tem nos comentários... Chat. Pra mim não tá aparecendo. A Gigi falou, o dele, ele não coloca que é conteúdo pra criança. Aí que tá o problema. Mas qual desses canais de Minecraft coloca que é conteúdo pra criança? Porque se a pessoa colocar que é conteúdo pra criança, provavelmente vai pro YouTube Kids, não? Então, assim, eu acho que o YouTube, ele precisa melhorar o algoritmo pra reconhecer que um conteúdo é infantil.
Porque esse é o meu ponto. Esse conteúdo, ele é infantil. Então, assim, como é que o YouTube minimamente deveria conseguir reconhecer que esse conteúdo é infantil e avisar pro público que, cara, esse conteúdo é infantil, então você deveria estar assistindo no YouTube Kids. E alguém comentou aqui também, né, que tem canais que não estão no YouTube Kids. Então, se a criança gosta de assistir o Problems, ela não vai conseguir. Porque o Problems não tá lá dentro do YouTube Kids. Não sei, estou dando um exemplo, tá? Não sei se o Problems tá ou não. Então, pra criança acompanhar um criador que ela gosta, que, sei lá, que ela tem um boneco, ela precisa estar no YouTube normal. Então, será que também esse conteúdo não deveria estar no YouTube Kids? Mas aí a pessoa fala, não é Kids porque eu coloco coisa de terror. Mas a forma que você se comunica e a forma que você faz thumb é infantil. Então, existe todo esse problema que eu estou tentando apresentar, eu estou tentando trazer algumas soluções, mas eu não sou capaz de solucionar. O que eu posso fazer aqui é mostrar para vocês que esse problema existe, para que crie-se uma conscientização minimamente, que a gente possa falar desse assunto e que dentro da família de vocês, dentro da casa de vocês, vocês também possam trazer isso para discutir. Não estou falando que existe uma solução melhor, que existe um canal melhor, mas que se esse assunto for mais comentado e mais discutido, a gente talvez consiga resguardar as crianças de assistir coisas que possam traumatizar elas, sabe? Tchau falou, é exatamente isso. Os vídeos que aparecem com essa notificação de você pode assistir pelo YouTube Kids são marcados como infantil. Mas é que a marcação, ela depende do criador. E se o criador não marcar, ele não vai acontecer, sabe? Não vai. E assim, a gente acabou de dar um exemplo de um vídeo que, cara, claramente é infantil, supostamente, óbvio, que tem uma thumb infantil, que tem uma forma de se comunicar infantil, que tem uma coisa toda mais voltada para criança, mas que não tá marcado. Então será que isso também não é um problema? Será que o YouTube não deveria cobrar mais dos criadores? Sabe? Então é uma discussão. É um ponto que eu tô tentando trazer aqui pra gente conversar e comentar e tentar melhorar. Mas talvez quando é colocado como conteúdo infantil, não tem tanta monetização também. Será? É uma pergunta mesmo. Será que se você coloca lá, é um conteúdo mais voltado pra criança, o YouTube não pode passar certos anúncios nesse vídeo e aí você ganha menos dinheiro e por isso as pessoas não colocam? Então é muitos pontos que a gente pode pensar aqui e a gente tem que pensar como criador também o que a gente pode fazer. O YouTube vai mudar isso? Será que a gente não deveria sugerir para a plataforma e por isso eu estou trazendo esse vídeo e estou postando aqui no YouTube? O criador não deveria fazer isso, mas aí ele vai receber menos? Então será que ele tem que pensar, eu vou receber menos, mas pelo menos eu tô conscientizando a minha comunidade, e aí talvez a cobrança, nesse caso, sim deveria ser em cima do criador, de cara, não olhe tanto pro quanto você ganha, mas sim em proteger as pessoas que estão assistindo você e criar uma comunidade mais saudável, e também pros pais, tipo assim, pais, tem algum problema ali também, e aí como que a gente chega nesses pais, como a gente conversa com essas pessoas que talvez não tenha tanto acesso e tanto conhecimento assim ao YouTube, porque ser uma plataforma separada é confuso, porque quando você entra na Netflix, a primeira coisa que você faz sou um adulto ou sou uma criança? No YouTube, quando você entra, não tem isso, porque, claro, o YouTube não quer criar mais uma etapa para você acessar o aplicativo deles. Mas será que não deveria ter? Porque aí todos os pais saberiam que que tem crianças ali? Ou será que o YouTube não poderia ter um algoritmo? Porque se em uma conta ele vê conteúdo, por exemplo, jogo do Flamengo, resultado Brasileirão, ou sei lá, um conteúdo mais adulto e um conteúdo infantil no mesmo perfil, será que o YouTube não conseguiria, com o algoritmo, entender que tem um pai que assiste esse conteúdo, mas também tem uma criança que tá assistindo ali, e pra essa pessoa, ele coloca um pop-up na tela falando, quem tá assistindo? É um adulto ou uma criança? E aí, se for a criança, ele direcionar pro YouTube Kids? São várias ideias, é um grande brainstorm de ideias, mas que eu acho que tem muitos pontos de melhorias em diferentes lugares. Tem o ponto do criador, óbvio, tem o ponto dos pais e tem o ponto também da própria plataforma. Porque eu entendo que existe essa cobrança dos pais. Eu entendo que, tipo assim, os pais deveriam estar fazendo isso. Os pais deveriam não deixar assistir. Mas será que os pais sabem disso? E como é que, se os pais não sabem, como é que chega a comunicação para os pais? Como é que a gente conversa com os pais sobre isso? E é uma questão que a gente tem que pensar, sabe? A gente como criador também. Chau falou, Gigi, o que acho meio que é injusto pagarem menos pro YouTube Kids. Mas como que funciona o pagamento no YouTube? O pagamento basicamente funciona como? Tem marcas querendo colocar dinheiro no seu conteúdo, o seu conteúdo vai lá, é mostrado para as pessoas, e a marca, enquanto vai colocando aquele conteúdo ali durante o seu vídeo, ela vai te pagando, ela vai pagando pro YouTube e o YouTube te paga.
A grande questão é que tem muitas marcas que não podem anunciar para criança. Você não pode, por exemplo, ter uma marca de casa de aposta, obviamente, mas talvez tem marcas que não querem anunciar para criança. A marca não tem interesse nesse público. Vamos supor, uma marca de carro. A marca de carro, por que ela vai passar o anúncio para criança? Então a própria marca te fala, pô, se é um conteúdo infantil, eu não quero anunciar. E aí, tendo menos marcas, consequentemente, o valor que você vai receber pelo vídeo é menor, porque vai ter menos anúncio para passar ali. Então não é um problema de, o YouTube intencionalmente fala, não vou pagar tanto para os criadores de YouTube Kids. É uma questão de menos marcas estão interessadas nesse público. Até porque marca de brinquedo não pode fazer anúncio direcionado para criança. Várias outras marcas não têm interesse em divulgar para criança. Então, se tem menos oferta de publicidade e menos demanda de pessoas ali querendo assistir, cara, querendo ou não, o preço do pago pelos anúncios cai. Então, é exatamente como funciona o mercado, sabe? Então não é uma culpa do YouTube. A Bárbara falou, minha sobrinha assiste tudo no YouTube Kids, mas os mesmos conteúdos é possível você ver. Os conteúdos do YouTube Kids, eles estão no YouTube normal? Eu não sabia disso. Então, talvez não deveriam estar, né? Talvez deveriam estar só no YouTube Kids, para que se o pai não encontrasse esse conteúdo no YouTube normal, talvez ele fosse procurar em outro lugar. Ele pensaria, aonde está o conteúdo de Minecraft pra minha filha assistir, pro meu filho assistir? Aí ele entendesse que existe uma outra plataforma. Ou o próprio YouTube colocar, não achou porque esse conteúdo tá no YouTube Kids, sabe? É uma questão complexa, tá? É uma questão complexa e eu tô trazendo aqui soluções meio bobas, sabe? Soluções meio assim, tipo, não sei o quê. O problema é muito maior. Eu acho que o problema precisa ser discutido, porque quando a gente discute, a gente traz diferentes pontos de vista, e eu acho que só com esses pontos de vista que a gente consegue melhorar o ambiente como um todo. Plataforma, criador e responsáveis, sabe? Então eu tô tentando trazer aqui a minha contribuição e fiquem à vontade para falar a contribuição de vocês também. Aqui nos comentários podem falar e eu acho que é exatamente isso a intenção, sabe? Da gente discutir e tentar pensar em melhores formas de resolver esse problema. É condizente? Isso eu digo sobre a ética do criador de conteúdo, não sobre a questão dos pais estarem vigiando os filhos, porque tem esses dois pontos, um não alivia o outro, não é porque os pais têm que ter uma responsabilidade com os filhos dele de estarem ali vigiando, que o criador não tem que ter uma vigília do que ele pode fazer no conteúdo dele, sabendo que o público dele é infantil. Então, nenhum dos dois tira o peso do outro. E eu fico admirado que... Então, isso eu concordo com ele, eu concordo. Existe responsabilidade dos dois lados e eu ainda coloco um terceiro lado, que é a plataforma. Eu acho que tem responsabilidade do criador, responsabilidade dos pais e responsabilidade da plataforma. E os três têm a sua própria responsabilidade. O Robin Hood, ele literalmente... Aqui eu vou dar uma crítica pra você, Robin Hood. É porque você não tem um certo apreço com o teu conteúdo. Porque dá pra ver que você só quer farmar em cima das crianças ali com conteúdo de terror. Porque se você comparar essa thumb aqui de cima com essa de baixo, o que tem de diferença? Eles fez igual e cara, é que normal, tá? Tipo, é que o pessoal faz muito vídeo, gente. É que assim, se a thumb funcionou, eu repetiria a thumb, tá? Isso aqui eu não acho problema, não. Uma thumb funcionou pra caraca, deu 1 milhão de visualizações. Por que não trocar? É aquilo, tipo assim, gente, o YouTube é você testar as coisas. Se as coisas estão funcionando, continua fazendo, sabe? É que se as pessoas gostaram desse tipo de thumb e entregou, repete, ele trocou aqui o que é o principal, sabe? Isso eu não vejo problema, tá? Esse irmão, literalmente tirou o Shin Sonic e colocou o Demogorgon. Porque de resto, todos os alimentos da thumb é a mesma porra, cara. Que merda é essa, cara? Dá pra ver que você só quer farmar em cima das crianças mesmo. E foda-se, cara. Até o Demogorgon, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas a classificação indicativa de Stranger Things não é livre, tá? Não é livre. É pra maiores de 16 anos, tá bom? Antes era de 14 anos. Então, e é esse o ponto. A pessoa vê lá um Demogorgon. O que ela vai falar? Fala assim, de onde é o Demogorgon? E vai que a pessoa tem interesse em assistir Stranger Things. É um conteúdo pesado, é um conteúdo que criança não deveria estar tendo acesso. É esse o ponto, sabe? E a Netflix trocou pra 16. Então assim, você pegar um conteúdo de 16 anos, que realmente tá ali, classificação da Netflix, e você mandar pro teu público infantil, irmão, convenhamos que isso é paia. É paia pra caralho. Isso que eu nem estou pontuando. A Bia Tarim comentou um negócio bem legal aqui, ó. Eu mesma não deixo eles assistirem shorts e muito menos o YouTube normal. Tanto que tenho Family Link no meu celular e vejo tudo, coloquei classificação no YouTube Kids e tudo certo. Então... Mas é que eu acho, Bia, que pra você fazer isso, o que acontece?
você precisa ter um certo conhecimento. Não é todo mundo que conhece o Family Link. E muitos pais, eles não têm tanto acesso à internet. E aí, a grande questão é, como a gente chega pra eles pra avisar? Será que a gente deveria ter, sei lá, uma mensagem, uma coisa do YouTube? Mas aí se você pede lá, cria uma coisa explicando, um e-mail explicando, as pessoas não leem. É esse o meu grande ponto também. Existe uma dificuldade muito grande dessa conscientização dos pais. Porque aqui pra gente falar assim, o pai é responsável, o pai deveria... Pra gente é muito fácil, porque a gente é nativo da internet. A gente é nativo digital. Mas e pros pais que não são nativos? E pros pais que não entendem como funciona, sabe? Então eu acho que... Eu não sei a resposta. Eu acho que é um ponto que deveria ser, talvez, mais bem pensado. Tipo assim, a Netflix pra mim funciona muito bem, porque assim que você entra, você escolhe se é uma pessoa ou se é o Kids. E aí tá, beleza. Então se o pai, quando vai colocar pro filho, clica ali no Kids, isso já é uma solução, sabe? Então tem outras plataformas que fazem isso, e talvez o YouTube possa integrar isso também, sabe? Ou, sei lá, YouTube entender que, cara, se tá consumindo muito conteúdo infantil, que não é o padrão daquela conta, é uma criança usando a conta do pai. E aí ser um pouco também até mais rígido na hora de criar a conta. Pô, se você vai criar uma conta, você tem que minimamente conseguir, sei lá, provar a sua idade, até, tipo, alguma forma da gente saber se aquela pessoa ali é uma criança ou não. E eu acho que isso vai muito também com a questão que a gente tava falando lá do CS, que foi o último react que a gente fez. Por que as plataformas não fazem isso? Porque pra elas meio que, não tô nem aí, sabe? Porque pra plataforma é até meio que, supostamente, legal que tenha mais criança, porque vai ter pessoas assistindo durante mais tempo e vai conseguir colocar mais anúncios, sabe? Então, será que também, tá, tudo bem, deixa do jeito que tá, porque não tá me atrapalhando? E aí, supostamente... não se importa tanto com isso, e a gente talvez também tenha um terceiro ator nisso daí, que a gente também tem que começar a criticar, sabe? Exatamente, Shao falou uma outra coisa muito importante. A gente também sabe que tem tecnologia pra esse controle. Tem tecnologia de você conseguir prever a idade da pessoa que tá assistindo pelos conteúdos que ela faz e pelos comentários que ela escreve. Então, sei lá, a partir de 3, 4 comentários você consegue pegar que é uma criança. E será que isso também não poderia ajudar? A gente usa inteligência artificial pra tanta coisa, por que também a gente não tá usando, né, pra poder ajudar as crianças a consumirem o conteúdo que ela deveria consumir? Nessa questão, o Shin Sonic, tá? Daqui de cima. Porque se eu fosse pontuar, você não estaria muito certo nessa questão ainda, entendeu? Exatamente, a Gigi falou. E tem muito pai que ele tá ali na correria. Ele tá querendo, tipo assim, pô, meu filho precisa almoçar, deixa assistir qualquer coisa. Ele não vai a fundo pra pesquisar, tipo, pô, existe YouTube Kids, sabe? Ele não vai, tipo, vou... Então, é só na correria ali do dia a dia que ele quer deixar o filho assistir pra ele poder conseguir almoçar e fazer o almoço e não sei o quê, e tá fazendo 1 milhão de outras coisas, sabe? E a gente também não pode colocar esse peso todo sobre os pais, porque a gente também entende a realidade do brasileiro, sabe? Onde um pai tem que cuidar de... Uma mãe, talvez, tenha que cuidar de 3 filhos e ao mesmo tempo fazer almoço e ao mesmo tempo cuidar da casa. E a gente vai colocar mais um peso nisso de verificar o que o filho tá consumindo. Eu entendo que é responsabilidade dos pais, sim, mas a gente também tem que entender a realidade que existe no nosso país, sabe? Então, é difícil cobrar isso, sabe? E aí, por isso também, até por essa dificuldade de cobrar isso, que a gente tem que entender que, pô, se é tão difícil, será que o criador também não poderia fazer um papel um pouco mais ativo nessa questão? Se você quer fazer um conteúdo adulto, um conteúdo mais voltado pra esse negócio de terror, não se comunique com uma criança, sabe? Não se comunique de uma forma infantilizada, não faça thumbs de uma forma infantilizada, direcione o seu conteúdo pra isso, sabe? Será que também não seria melhor, sabe? É várias questões, e eu não tenho a resposta certa. Toda vez que a gente abre um vídeo, a gente conversa sobre isso, é muito mais eu falando coisas aqui, sugerindo coisas, e também tentando alertar vocês, como pais, irmãos, tios, primos, do que vocês podem fazer para tentar ajudar as crianças das famílias de vocês. Pô, bloquear canais que estão com assuntos assustadores, que estão com assuntos bizarros, chegar lá e desinscrever o seu filho, falar assim, pô, pai, mãe, tio, tia, não deixa o meu irmão, o meu primo, o meu sobrinho assistir isso daqui. Então, são coisas que a gente pode... É um trabalho de formiguinha que a gente faz, já que outros trabalhos que seriam mais resolutivos, que atacariam a raiz do problema, não tá sendo feito, sabe?
você continua errando nos dois. E se você pensa que o conteúdo dele é resumido apenas a isso, não, cara, não é. Tem uma carada de vídeo aqui que nem você tá vendo. Ó, Raíssa Oliveira falou um ponto muito legal. Eu sou mãe solo que às vezes trabalha 36 horas seguidas. É difícil da minha parte monitorar. Sim, e eu entendo, sabe? Eu super entendo isso. E eu acho que provavelmente você já tem os seus filhos só no YouTube Kids. Porque você conhece, então você já tem um pouco mais de informação. Só que a gente tem muita mãe solo que não tem acesso a essa informação também. E ela não tem tempo de assistir um react meu aqui, por exemplo, falando durante 50 minutos sobre um canal infantil. Então essa informação muito dificilmente vai chegar até ela. E aí, por isso, tem que partir sim do criador de ter uma boa vontade ali, de melhorar esse aspecto para as pessoas, e tem que partir também da própria plataforma, sabe? De criar um ambiente seguro para as crianças que estão ali. E assim, eu confesso que isso foi uma mudança muito grande também na minha visão, por causa de pontos que vocês trouxeram. Por isso que eu amo muito essas conversas que a gente tem, essas trocas que a gente tem. Porque eu acho que a gente vai mudando a ideia, a gente vai vendo as coisas em outra ótica. E é exatamente isso. Eu falava, cara, mas isso aí é responsabilidade dos pais. Os pais que deveriam estar olhando isso. E aí a gente entende que, cara, no Brasil que a gente vive, nos cenários que a gente vive, a gente não pode colocar toda essa pressão sobre os pais, que já tem muitas outras pressões, sabe? E aí a gente, como criador, deveria estar fazendo um trabalho talvez um pouco diferente. E nós, como criadores de React, e como outros criadores que não são esses que estão criando, a gente tá fazendo a nossa parte, que é alertar, que é tentar falar e tentar que essas pessoas mudem um pouco a postura delas, sabe? E o que mais chama atenção, irmão, é esse do The Boiled One, que as pessoas realmente criticaram bastante o Problems por estar fazendo conteúdo sobre isso, e ele também fez tem um mês. Eu adicionei o The Boiled One no meu mundo. Esse é um monstro assustador que deixa suas vítimas paralisadas. Eu quero encontrar esse monstro pra ver o que acontece. Será que eu vou ficar paralisado ou será que vou ser eliminado? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e assiste essa aventura até o final, se você é corajoso. E pra quem não sabe exatamente o que é The Boiled One, eu recomendo você dar uma olhada nesse vídeo aqui. Quem é a criatura em The Boiled One? The Boiled One, também classificado como Fen 228, é o principal antagonista titular do vídeo de terror analógico de Dr. Nowhere, The Boiled One Phenomenon. Sua história pregressa conta que o demônio se trata do espírito sádico de Mutoshiro Watanabe, um criminoso de guerra japonês da Segunda Guerra Mundial que faleceu anos depois. Renascendo após sua morte como uma entidade demoníaca, ele deixa qualquer um que olhe pra ele em um estado de síndrome Cara, é uma coisa muito pesada. Eu tô vendo alguns comentários aqui, e aí, assim, não é pra brigar nem nada disso, mas eu vou tentar trazer um contraponto pra vocês, tá? Primeira coisa, Jaqueline comentou, crianças nem deveriam ter celular para começo da conversa. Cara, eu entendo, mas só que hoje o celular é uma coisa de socialização. Porque, querendo ou não, se todas as pessoas ali em volta da criança têm celular e ela não tem, ela acaba não conseguindo até interagir socialmente naquele meio que ela tá. Às vezes as crianças estão jogando um Roblox e ela não consegue jogar. Estão jogando Minecraft e ela não consegue jogar. O pai dar um celular para a criança, muitas vezes até é uma coisa para que ela consiga se socializar com as pessoas ao entorno dela. Eu acho que existem problemas, eu acho, mas eu não acho que a solução não vai ter celular. Eu acho que temos que pensar formas disso ser mais saudável, até porque isso já acontece. Por exemplo, limitar o uso de celular em sala de aula. Eu acho ótimo, a criança não deveria estar usando o celular na sala de aula. Mas só que dar o celular para a criança é uma coisa que às vezes também cumpre um papel social. Tem umas discordâncias, tem os meus pontos, mas não podemos negar que isso existe. Outra coisa, até principalmente quando a mãe é uma mãe solo, que precisa, além de cuidar do filho, trabalhar, fazer comida e fazer outras coisas, o celular é uma forma de você entreter a criança ali, para a criança te dar minimamente, sei lá, 1 hora de descanso para você conseguir almoçar, para você conseguir comer. Eu acho sim que a criança deveria ter o acesso limitado ao celular. Só que, quando a gente olha a realidade de muitas mães e de muitas casas, a gente entende por que essas crianças não têm um acesso tão limitado ao celular, porque é uma necessidade da mãe de ter algo ali para o filho minimamente se entreter e ter um foco enquanto outras coisas estão sendo feitas. E aí,
se o pai decide dar acesso, ele tem a obrigação de saber. Mas obrigação de saber o quê? Tipo assim, ok, ele tem uma obrigação de tentar colocar um conteúdo positivo pro filho, mas será que ele vai entender que existe isso dentro do conteúdo? É que a gente é nativo digital. A gente já nasceu com o celular na mão. A gente entende essa problemática de forma muito mais fácil. Mas pensa, por exemplo, a minha mãe tem 50 anos. Quando o celular surgiu, ela já estava mais velha. Será que ela vai ter a capacidade de tentar, de entender tudo o que acontece? E aí eu não estou tirando a responsabilidade dos pais de forma alguma, mas eu também estou entendendo a realidade de outras pessoas e me colocando nesse lugar para tentar ver também de uma outra ótica, porque aqui eu tenho uma ótica de criador de conteúdo. Eu consigo ver o que acontece ao meu entorno, com pessoas próximas. Eu não consigo ver tanto como um pai, porque eu não sou pai. E por isso eu gosto tanto dos comentários aqui do chat, porque tem muitas mães, tem muitos pais aqui que vão trazer outras vivências e que vão complementar o que eu tô falando. E com a vivência de vocês, com o que vocês estão falando, eu consigo entender exatamente isso, sabe? Às vezes, exatamente, ó, a Raíssa falou, eu não tenho rede de apoio, então não tem como eu não dar um celular pro meu filho, porque agora eu tô fazendo janta, então, enquanto as coisas estão acontecendo. É que é exatamente isso, sabe? Às vezes é muito pesado e a culpa é sempre jogada no pai. A gente também tem que começar a se colocar nesse lugar de, pô, as pessoas não sabem, as pessoas não entendem como funciona, os pais querem o melhor pro filho, mas como eles vão saber o que é melhor pro filho? Porque beleza, tem o YouTube Kids, mas e o TikTok? E o Instagram? E outra rede social? É tanta rede social que surge, é tanta coisa nova, que muitas vezes os pais não vão conseguir acompanhar, sabe? E aí sim, talvez deveria ter uma cartilha ou um canal que chegasse pros pais e falassem, pô, vou fazer aqui um resumão de todas as redes sociais pra você. Se o seu filho tem menos de 13 anos, YouTube Kids, não deveria ter TikTok, não sei o quê. Então, tipo assim, não existe nem esse material disponível se os pais quiserem saber. E talvez a gente possa, sei lá, sentar numa live aqui e pensar o que deveria e não deveria. A gente pode tentar pensar em como a gente faz isso. Se vocês quiserem também, deixa aqui nos comentários, a gente pensa em alguma forma, não sei como fazer, mas não existe isso. Não existe uma cartilha de como ser pai. Vocês também têm que entender que da mesma forma que a gente não sabe ser filho, muitas vezes é a primeira vez que os nossos pais estão sendo pais. Então eles não sabem como fazer muita coisa, porque eles também estão aprendendo a ser pais da mesma forma que a gente está aprendendo as coisas. E se não existir isso pra eles, é uma barreira maior ainda deles entenderem, sabe? Então, Então eu acho que é isso. Eu acho que talvez a gente também tenha que entender a realidade do Brasil, porque a gente tá aqui num lugar de muito privilégio. Todo mundo que tá aqui tem acesso à internet. Todo mundo que tá aqui está participando de uma live, que não é uma coisa tão nativa assim pras pessoas. Então, eu acho que entender esse lugar talvez possa entender também a responsabilidade do influenciador em relação ao que ele cria para esse público, sabe? De encarceramento. Sua aparência é de uma entidade alta e esguia com pele carmesim, como se estivesse em carne viva. Com uma cabeça disforme cheia de dentes e grandes olhos humanos, ele tem apêndices crespos na cabeça, como uma coroa de espinhos, e usa uma capa preta que cobre seu corpo com mais espinhos pontiagudos. No vídeo, ele é mostrado com um braço de várias articulações e um grande orifício pulsante no peito. Fem228 Gente, eu tenho 30 e poucos anos e pra mim isso aqui já tá meio desconfortável. Eu já tô assim, gente, meu Deus, credo. Imagina pra uma criança, mano. Trata de uma entidade maliciosa, insensível e inteligente, que persegue ativamente aqueles que cruzam seu caminho. Embora não ataque diretamente quem o vê, ele perseguiu o neto de Zanterini, observando através da janela e o levando à loucura. Olhar diretamente para ele pode resultar em paralisia ou até a morte, com mais de 1.200 pessoas relatando paralisia e derrame apenas por vê-lo. Resumidamente, igual você pôde ver Cara, é que os vídeos do Bruno são muito bons, mano. Cara, eu amo os conteúdos do Terrorizando. aí do Cara, exatamente, é muito desconfortável, mano. Tipo assim, tá vendo? Cara, o vídeo do Bruno é um vídeo super tranquilo e mesmo assim você já fica assim, gente, credo, que coisa ruim, né? Que sentimento ruim. Bruno Terrorizando, um beijo pra você, eu te odeio, Terrorizando. Mas você dá pra entender mais ou menos a história do que é o The Bullied One. E se você quiser ir mais a fundo, eu recomendo o vídeo do Euhip, que ele explica uma parada que é, tipo, muito mais tenebrosa, muito, tipo assim, até pegando a parada meio que anticristo da coisa, é um bagulho que não faz sentido humano colocar pro público infantil dele, cara. Alimentar o público infantil dele com uma p
dessa, cara? Não faz sentido, irmão. Não faz sentido. Você errou pra cacete aí, ô Robin Hood. Cara, muito errado, tá? Muito errado. Pelo que eu vi, você só tem esse vídeo dele. Só que, tipo, se você for colocar a história de outras paradas que você fez, é meio paia também, cara. Você tá, tipo, literalmente só fazendo uma farm de view em cima de criança com conteúdo apelativo de terror, cara. Infantilizando uns bagulho que não é pra ser infantilizado. Inclusive, eu fiquei sabendo recentemente de que desde o começo ele fazia esse tipo de conteúdo com terror. Ai, meu Deus, ele passa muito rápido. Gente, vocês vão perceber isso agora. Eu acompanho ele há muito tempo, desde criança, a Thumbs dele era bem gore. Muito pior do que a do Promise. Isso é bem bizarro. E quando você vê o vídeo, às vezes não tinha o que aparecia, o famoso clickbait. É que clickbait pra mim não é um problema, tá, chat? Clickbait existe desde sempre, desde a época do jornal. Mas assim, gore sim é um problema, tá? Ter conteúdo gore, pra mim, é um problema. Recentemente, de que desde o começo ele fazia esse tipo de conteúdo com terror. Ele grava conteúdo de terror desde lá atrás, então eu não considero tão pesado. Sei lá, sabe? Eu acho problemático desde sempre. Não é porque agora que as pessoas perceberam um problema e ele faz desde sempre que é justificável. Se existe um problema, que bom que as pessoas estão falando e que ruim que demorou tanto tempo pra ser falado, sabe? Terror pra esse público dele que desde sempre foi meio infantilizado. Nossa, o Matheus falou uma coisa, um ponto muito bom. O YouTube, ele tem tantas regras, identifica direito autoral tão rápido, e como é que ele não tem o poder de identificar esse tipo de coisa? Exatamente, sabe? Eu acho que tem, eu acho que talvez só não seja tão interessante assim identificar e não sei o quê, mas eu acho que deveria sim ter um esforço do YouTube de fazer isso, e a gente também deveria cobrar. A gente como criador e a gente como público. Só que, se você for comparar o conteúdo dele de terror antigo, era mais Herobrine, Siren Head, essas paradas mais leves. A Granny aqui do nada. A Granny aqui, deixa eu tirar a câmera. A Granny aqui tipo assim, Ariana, what are you doing here? Se você colocar na balança juntamente com The Boiled One. Então, assim, eu, na minha opinião, ainda continua sendo paia, sinceramente. E ainda dado ao fato de que, se ele hoje em dia sabe e entende, depois de anos de maturidade dentro do YouTube, ele percebe que o conteúdo dele tá indo pra um pessoal mais jovem, ele deveria pelo menos ter aquele toque na consciência também, de parar de produzir esse tipo de conteúdo focado num terror tão pesado assim. Então, assim, cara, Não tô falando que Granny é pesado não, só achei engraçado, né, porque eu amo Granny. Granny é uma diva, né. É que assim, Granny tem um gorezinho ali, mas eu não acho Granny pesado, por exemplo. Eu acho Granny até meio, bobinho. Mas, por exemplo, The Boiled One é muito pesado. Então é exatamente isso. Quer fazer um conteúdo mais pesado? Usa Granny. Que assim, tipo assim, tem umas teorias da história real de Granny e tudo mais, mas que não é uma coisa tão bizarra, sabe? Mas, The Boiled One, cara, totalmente fora dos limites, sabe? Um piquezinho na tua cabeça e entende que isso não é muito da hora pra você dar pro teu público infantil, tá bom? É só uma recomendação, Robin Hood, só uma recomendação. Cara, achei muito bom o vídeo, tá? Inclusive, isso não é muito da hora. Inclusive, esse vídeo aqui a gente já reagiu também, vou deixar aqui na descrição. Emily Vick, o canal mais podre do YouTube, agora tem um outro canal mais podre do YouTube. E assim, chat, pra fechar, eu só queria deixar aqui o meu ponto. O meu ponto é, se você escolhe se comunicar com seu público de forma infantil, se você escolhe falar com seu público como se fala com crianças, fazer thumbs voltadas ao público infantil, você tem que sim ter uma ética e um limite ali do que você coloca no seu conteúdo. Terror não é para público infantil. Creepypasta não é para público infantil. Então, se você quer juntar essas coisas, ou você muda um pouco a sua comunicação, a forma que você fala, a forma que você faz thumb, pra atingir um público um pouco mais adulto, ou você não traz isso. Eu acho sim problemático, eu acho que deveria sim existir uma questão uma forma mais efetiva de alertar os pais. Eu acho que a gente pode trazer os pais pro nosso lado nessa questão, avisar pros pais, não deixa colocar esse canal, restringe esse canal pro seu filho, bloqueia e tudo mais. E a gente também tem que cobrar da própria plataforma. Que a plataforma crie formas da criança não ter acesso a conteúdos que podem traumatizar essa criança e de respeitar principalmente a infância dessas crianças. Porque a gente não deveria achar normal que etapas sejam puladas, a gente não deveria achar normal
que as crianças estejam vendo coisas que não são direcionadas a ela. Existe toda uma questão de classificação indicativa em todos os lugares, e isso deveria sim ser respeitado no YouTube, da mesma forma que o próprio Matheus aqui falou, de forma muito inteligente, os direitos autorais são respeitados, sabe? Porque direito autoral, querendo ou não, tem uma empresa por trás pra cobrar isso. Quem vai cobrar que a classificação indicativa seja respeitada? Se ninguém vai cobrar, tomara que a gente comece esse movimento também do YouTube ser mais inteligente, porque o YouTube consegue reconhecer muito bem vídeos que tem problema, que não sei o quê. Será que o YouTube também não consegue reconhecer isso? Então que a plataforma também possa melhorar como um todo, para ser um ambiente muito mais agradável para todas as pessoas que estão aqui, tá? Julie falou, e muitas vezes só botar o filho pra ver Cartoon Network ou canal de qualquer desenho de televisão, enquanto o pai vai lavando os pratos, fazendo a comida, às vezes é mais seguro que o celular também. Eu entendo o seu ponto, só que, por exemplo, essa criança, talvez na escola, ela vai falar de Minecraft, ela vai falar do jogo do Roblox, ela vai falar de, eu vi um vídeo de Minecraft. Então a criança vai querer também ter acesso a isso. Ela vai querer assistir alguma coisa de Minecraft, um conteúdo desse tipo. Então, até na socialização, a criança começa a demandar por isso. Então, por mais que você queira falar não, você sabe que quando você fala um não pra criança, isso gera mais curiosidade ainda. Então ela vai tentar meios de fazer isso. Então a única questão é que a criança tenha acesso a isso, que a criança consiga assistir isso, mas de uma forma que seja adequada pra idade dela, sabe? Então eu acho que não adianta falar assim, você não vai assistir, que não sei o quê, só pode assistir desenho. Porque existe toda uma questão social na construção também da identidade da criança. E aí ela vai acabar buscando por isso de uma forma ou de outra. Se ela for, o meu ponto aqui se ela for buscar isso, que ela encontre o conteúdo adequado pra ela, sabe? Você, Dom, comentou, concordo super que a responsabilidade é da sociedade pra proteger a infância. Exato, sabe? Eu acho que tem claro a questão dos pais, mas nós como sociedade também precisamos proteger as crianças, proteger a infância das pessoas. Gia falou um outro ponto bem importante. O YouTube também é um app gratuito. Muitas vezes esses canais são pagos. E exatamente, nem todo mundo tem acesso, sabe? Então, eu não vou chegar aqui e julgar uma realidade de uma família, uma realidade de uma mãe que precisa cuidar do filho, porque eu não tenho essa propriedade de fala. O que eu vou chegar aqui e fazer é tentar trazer o meu ponto de vista e usar os pontos de vista que estão aqui no chat, de muitas mães que tem aqui, tem mães solos aqui, para poder enriquecer essa discussão que a gente já está tendo. Inclusive, muito obrigado a todas as mães aqui do chat que trouxeram também o seu ponto de vista para que isso fique muito mais saudável e que essa discussão seja muito mais... seja uma discussão que acrescenta muito mais, porque a gente consegue olhar em diferentes óticas. Então, muito, muito obrigado, tá, pessoal?